Apresentar. Isso. Legal. Tá aparecendo, né? Então é isso, gente. Então vamos lá para o nosso segundo capítulo. É o capítulo mesmo que vai definir aí, né, o que, que é o transhumanismo, né? E então a gente tem essas algumas definições, algumas interessantes aí, né? Algumas que a gente vai conversar e criticar, né? Porque é um campo muito, muito vasto, tá? Até o autor acaba não apresentando assim, porque, claro, é muito, muito gigante, a totalidade, assim, né, de ramos do pensamento. Ele não é tão estável. O autor, nesse capítulo, ele baseia em um, assim, específico, né, ou em algumas correntes, mas é muito. Inclusive, existem é, transhumanistas cristãos também, existem também. Então, é muito amplo. Né? Então, tem algumas linhas de definição aí, né, que a gente vai acompanhar, mas ele é bastante amplo. A ideia geral, né, é uma fé na tecnologia para expandir enormemente as capacidades dos humanos. Claro que essa fé, né, eles não vão definir com esse termo, não vão usar fé, né, porque a maior parte, né, apesar de terem transhumanistas cristãos, a maior parte são pessoas não religiosas, né, pelo menos não que a gente, religiosas no conceito às vezes que a gente utiliza, né, mas conforme a gente vai ver, eles têm sim uma religião, né? Não existe neutralidade religiosa, né? Como a gente sabe aí dos autores que a gente lê, né? O Closer, por exemplo. A gente vai ver, inclusive, né? Inclusive, a minha pesquisa traz isso, assim, um fundo religioso bem forte por trás, crenças religiosas bem fortes, mas a maior parte se considera ateus e tal, né? Então, essas definições, assim, né, de transhumanismo, né? Ela, ela é uma cosmovisão, e aí que é o que mora o perigo, né? Porque ela tenta passar uma forma de ver o mundo. Então, tudo vai estar, todo mundo vai estar, né, submetido sobre essa ótica para eles, né? Então, tudo é passível de melhoramento, tudo é passível de chegar, usar a tecnologia para tudo. Então, a gente pode usar a tecnologia para melhorar a natureza e a natureza humana, né? Então, essa é a ideia. Então, rejeita, basicamente, né, uma das premissas é rejeitar o sobrenatural, né, mas sempre tem os tons, os temas de transcendência, né, tá sempre por trás ali. Inclusive, a minha pesquisa tinha esse título, né, a primeira parte, já estou numa segunda parte, mas a primeira parte da minha pesquisa chamava Em Busca da Transcendência, inclusive, né, que era traçar os inícios do transhumanismo, apontando justamente para essa visão como essa noção de transcendência estava muito presente. E enfatiza essa ideia de que a gente descobre o sentido das coisas e a ética por meio da razão. Né? Deixa eu só deixar aqui. Por meio da razão, do progresso e do valor da própria existência. Tudo isso através da razão, da ética, a gente pode descobrir. Né? E as raízes do iluminismo está muito, muito forte mesmo, realmente, desde os inícios do transhumanismo, que eu vou falar, inclusive, que é antes do que o autor coloca, a data tá, do transhumanismo, que está muito forte nessa essa influência do transhumanismo, nessa concentração na educação, no refinamento cultural, né, para aperfeiçoar os seres humanos. Só que o transhumanismo usa a razão, a tecnologia avançada, a ciência para transformar o ser humano. Né? Então, eles focam bastante nessas ideias de progresso, de autonomia humana e nação. Né? O ser humano não deve ser alguém passivo, mas deve ser alguém que se esforça para mudar, para alterar, né, o seu contexto, inclusive a sua natureza. Né? Outra definição, né, aí é da natureza humana plástica. Né? Então, a gente pode moldar o ser humano, né, à vontade. Né? Então, aí tem essas diferenças entre transhumanismo e pós-humanismo. No início, nem todo o transhumano é pós-humano, né? Porque tem muitos transhumanos que eles falam, não queremos superar a natureza humana, a gente quer aperfeiçoar a natureza humana, né? Mas os pós-humanistas todos são transhumanistas, né? No sentido de que tem que usar a tecnologia para superar as limitações humanas. Só que o pós-humano fala que a gente virar outra coisa, né? Não sei o que, que vai ser, talvez só um cérebro, né, conectado em algum lugar,
né, ou um cérebro baixado para o computador, né, e a gente viver na nuvem para sempre, né, superado realmente essa, essa natureza humana, né, essa que a gente é hoje. Então, tem essas duas formas aí, né, o transhumanismo e o pós-humanismo. É, então, ó, talvez um dos grandes caras aí conhecidos assim, mais popularizadores hoje em dia do transhumanismo é o Harari, né? Então ele tem esse livro chamado Homo Deus, né? O dia que a gente vai superar aí, né, as nossas limitações e a gente se tornar deuses. Né? É um cara assim bem, é um livro assim que você lê e você fica, caramba, é muito otimista, otimista demais mesmo, né? E aí ele fala o que que é a morte? Na verdade, a morte é uma falha técnica, nada mais do que isso. Né? Então, se a gente consertar essa falha técnica, a gente vai é, resolver os problemas dos seres humanos, né? Porque a gente morre ali, falha um órgão e tal, então a gente vai aperfeiçoando que, né, então não vai mais ter essa falha, não vai mais ter esses problemas. Então, essa é o futuro que a gente tem que usar a tecnologia para superar isso. Né? E aí a gente tem o autor fala ali dos princípios depois, ele pega uma carta, né, que foi escrita aí em 90, né, se não me engano, isso em 90, onde ele vai, vou falar sobre esses princípios, né, o Max Moore, né, que é o cara, inclusive ele mudou o nome, tá, esse cara, ele tinha outro nome, daí ele colocou Max More, na verdade, né, a pronúncia, para ser aquele termo, né, o more, o mais, né, o max mais, que tem uns movimentos que tem o T mais, né, ou H mais, H de humano, né, human mais, então é o transhumano. E aí ele mudou o nome, né, e aí, exatamente, teve até a liberdade morfológica, não só no corpo, como no nome também, né, os filhos do Elon Musk, né, o Elon Musk é bem transhumanista, tá, então coloca uns nomes estranhos e tal, né. E esses são alguns dos princípios, tá, que são colocados nessa princípio da estropia, né, onde eles falam que o que é, né, a estropia aí, né, que é essa extensão da inteligência para sempre, né, até alcançar, né, um aperfeiçoamento muito grande, né, tanto do sistema vivo organizacional, né. Essa é a busca sempre aí dos transhumanistas. Aí nessa carta da estropia, né, porque entropia, né, que vai gerando um caos, a estropia, né, vai tornando algo muito mais complexo e desenvolvido e foge do caos, né. É, então ele fala aqui, né, os princípios, né, então progresso perpétuo, né, sempre está tendo progresso, vou falar aqui, mas não necessariamente, né, nessa ordem, mas sempre se desenvolve para sempre, né, esse objetivo, um autodirecionamento, né, é, de, das pessoas, né, seguirem o seu caminho e tal. Um otimismo prático, que sim, os transhumanistas são sempre muito otimistas com relação à tecnologia. Transformação pessoal, tem a tecnologia inteligente, claro, né, sempre envolvida. O pensamento racional é marcado pelo pensamento racional, a gente tem que pautar, né, tudo que a gente for fazer por um pensamento racional, né? E a sociedade aberta, né? Quer dizer, a sociedade é bem, cada um desses termos assim são bem passíveis de crítica, né? O que eles querem dizer exatamente com isso, mas eles colocam lá nos princípios. Tem até fácil de chegar e checar, né? E ler essa carta de princípios aí, né? Mas a sociedade aberta na filosofia da ciência, né? Aquela ideia lá do Popper, né, que teve liberdade para as pessoas pesquisarem o que elas quiserem, né, os cientistas pesquisarem e tal, uma sociedade realmente boa, tem que ser essa sociedade com uma abertura, né, de pesquisas que as pessoas podem pesquisar o que elas quiserem. Por que eles estão falando isso? Porque muitas vezes algumas temáticas são proibidas de serem pesquisadas, né? Então, por exemplo, clonagem. Você pode até pesquisar, mas você não pode fazer um clone humano, né, por enquanto. Né? Tem é, questões polêmicas aí e tem uma moratória para isso, né? Não se pode fazer. Então, se a pessoa provavelmente, né, já aconteceu, mas as pessoas isso não
não pode acontecer pelas regras aí internacionais, né, atuais. Então eles pregam isso, né, os transhumanistas nessa carta, para ser uma sociedade aberta que a gente pode pesquisar o que a gente quiser. Então, vamos fazer um teste aqui, né, de modificar, sei lá, uma pessoa, por exemplo, né, baixar o cérebro de uma pessoa no computador, fazer experimentos e tal à vontade. E aí o autor vai falar depois sobre uma história do transhumanismo. Claro que é difícil a gente ficar buscando, né, aonde que estão as origens, porque você sempre pode voltar, né, para mais para trás e tal, né, e é bem complexo, mas algumas ideias realmente que estão muito fortes é, deixa eu ver aqui, é a ideia eu esqueci de falar dos princípios errados, tá, gente? Só de passagem, assim, que às vezes os autores, o Max Moore, né, ele fala assim, as pessoas criticam o transhumanismo, mas elas não sabem, na verdade, né? A gente não tem alguns conceitos aqui, ali na página 70, né, que são o que é erroneamente atribuído ao transhumanismo. Então, o transhumanismo não busca a perfeição, não odeia o corpo e não teme a morte, tá? Isso é a defesa deles, né? Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Não é bem assim. É bem isso mesmo que né, eles buscam a perfeição, né? Eles têm um ódio ao corpo, né? É aquela visão gnóstica, né, de que o corpo, a matéria é ruim e a gente quer se livrar disso, né? Essa é a ideia e realmente, né? Esse temor da morte, com certeza está bem presente ali. Não sei por que eles tentam negar isso, mas enfim, né? E aí então é, o Pico della Mirandola, né, do século XVI, ele elabora, então ele faz esse discurso sobre a dignidade do homem, né, ele fala que o homem é ontologicamente superior aos outros animais e o homem é artífice de si mesmo, autoconstrutor. Né? Então foi uma novidade na época medieval falar dessa forma, né? Imagina agora, na verdade, a época moderna, né? O início da época moderna. Vai ser uma das bases aí também das argumentações do iluminismo, do renascimento, né? Então tem aqui uma citação, não tem ali no livro, né, mas uma citação que é bem interessante para pensar de forma transhumanista aqui no Pico della Mirandola. Fala assim, como se fosse Deus falando, né? Não te dei, ó Adão, nenhum lugar determinado, nenhum aspecto próprio, nem qualquer prerrogativa tua, a fim de que aquele lugar, aquele aspecto, aquelas prerrogativas que desejares, tudo segundo a sua aprovação e teu conselho, obtenhas e conserves. A natureza limitada dos astros está contida dentro das leis por mim prescritas. Deus está falando, lembra? Tu a determinarás para ti por nenhuma barreira constrangido, segundo o teu arbítrio, a cuja potestade eu te entreguei. Coloquei-te no centro do mundo, isso é bem humanista, né? Para que de lá melhor tu vislumbrasses tudo aquilo que há no mundo. Não te fiz nem celeste, nem terreno, nem mortal, nem imortal, a fim de que por ti mesmo, qual livre e soberano artífice, te plasmasses e te esculpisses na forma que tivesses escolhido. Tu poderás degenerar nas coisas inferiores, que são brutas, tu poderás, segundo o teu querer, regenerar-te nas coisas superiores, que são divinas. Então está aqui a base, né? O próprio Deus deu essa liberdade, né, para o homem e se esculpir, né, ou se modelar da forma que quisesse. Então essa foi realmente uma das bases aí para o transhumanismo, né? Eu falo assim, a audácia, né, do Pico de Mirandola querer falar, né, que Deus que falou isso. Né? Mas enfim. E aí tem, né, na história, a gente vê desenvolvendo essa noção do progresso com Francis Bacon, né, esse aí da figurinha é o Francis Bacon, né, e ficou muito forte, né, os textos dele sobre o progresso humano. Né, então, isso trouxe muito. Estava tava de acordo, né, com a mentalidade da época, começando, né, cada vez mais a ciência, a tecnologia, né, logo vai ter uma revolução científica, né, aqui na Europa, bem por volta dessa época, né. E aí o autor fala, né, dá um salto, né, porque não dá para ficar, né, seguindo todas as linhas, ele dá um salto. E ele fala assim, na página 72, o transhumanismo atual começou a tomar forma em fins do século XX. Aí aqui falo, não, não, aí ele desconheceu uma parte, né, bem importante aí do desenvolvimento transhumanista. Né. Eu falo isso em outros lugares e tal, é a minha pesquisa, não vou
me aprofundar muito, mas na verdade o transhumanismo ele começa lá, né, quem já viu minha apresentação falando sobre isso, começa lá no começo do século XIX, 1920, tá? E tem todo esse debate lá em torno de Oxford, né? Nem todo mundo ali era professor em Oxford, alguns frequentavam Oxford, né? Mas Oxford foi o lugar onde, na verdade, nasceu o transhumanismo. E hoje, inclusive, tem um centro bem importante lá de estudos transhumanistas. Ele não menciona, não sei porquê, nesse capítulo, talvez né, pelo espaço e tal, mas um autor que acho que ele menciona de passagem, que é o Nick Bostrom, né? Que é o. Tá para lá no livro. Ah, tá aqui, ó. Que ele fala esse livro aqui, né? Superinteligência. É, o Nick Bostrom é professor lá em Oxford, tá? Ele é uma cadeira lá, né? Que eles têm, que eles estudam lá ética e tal, né? E ele é um dos professores lá, então é um centro bem forte para estudar hoje transhumanismo. Continua lá. Então, esses caras estavam ou envolvidos nessa discussão, né, até mesmo o Tolkien, o Lewis, né, o Michael Polanyi, estavam diretamente debatendo com esses caras que são os caras que fundam aí o movimento transhumanista, inclusive nomeiam e dão ou sistematizam esse campo do que o que é, né, o transhumanismo. Então ali em cima é o Bernal, ali é o irmão do Aldous Huxley, o do meio ali, né, na esquerda, eu coloquei até direita e esquerda, porque era assim mesmo, né? Os caras de direita e os caras de esquerda. Os transhumanistas aqui eram todos bem de esquerda, né? E foi exatamente o Julian Huxley, que é o irmão do Aldous Huxley, que cunhou esse termo transhumanismo. Exatamente, Marco. O Aldous Huxley, o Admirável Mundo Novo, aquele livro, ele é uma crítica ao movimento transhumanista, diretamente. Né? E o livro é de 1832. Tá? Não aparece esse termo transhumanismo lá, né? Mas é porque ainda o termo estava sendo cunhado, né? Então, o Julian Huxley faz essa definição do termo. Né? Ele escreve assim: uma filosofia. Eles estavam já desenvolvendo desde 1920. Você vai acompanhando os textos, já tem essas ideias. Mas daí depois ele dá um termo, né? Fala assim: uma filosofia tão ampla talvez seja melhor chamada não de humanismo, porque isso tem certas conotações insatisfatórias, mas transhumanismo. É a ideia da humanidade tentando superar suas limitações e chegar a uma fruição mais plena. É a percepção de tanto o desenvolvimento individual quanto social são processos de autotransformação. Então, você lê lá na carta, estava lá, né? Um dos termos naquela carta, aquele dos princípios, né? É a autotransformação, né? Então, olha aí a data, 1951, né? Cunhou esse termo, ficou muito forte, né? Então, já vinha desenvolvendo desde 1920, né? Tanto que o C.S. Lewis ataca esse movimento, né? Ele escreve contra esse movimento, sem falar nomes, né? Às vezes isso dificulta, assim, a gente, mas é muito claro quando você percebe, analisa ali os argumentos que o Lewis está atacando diretamente esse movimento, né? No Abolição do Homem, e depois toda naquela trilogia cósmica, né? O Tolkien também, quando ele faz a figura dos Urukais e tal, ele está falando contra né, essa manipulação genética, essa ideia de aperfeiçoamento, né? Então, esses caras são bem críticos, assim, e entram em uma crítica direta, né? Eles debatem diretamente. Então, em cartas e tal, nos jornais, aparece muitas vezes eles trocando essas farpinhas. Né? O Luiz era muito aberto, né? Ele chamava, inclusive, o Haldane, que era bem ateu, assim, ateusaço, chamava ele, vem aqui, vamos falar aqui no grupo, né, que tinha e apresentava sempre, o Lewis chamava lá, num grupo chamado Clube Socrático, pessoas assim, né, um cara fala sobre ateísmo e daí eles debatiam e tal, né, um cara fala sobre cristianismo, vários temas diferentes, assim. Ele chamou o Haldane, que é um outro cara importante ali do transhumanismo, né, esse cara aqui o último ali do bigodão, chamou para falar e eles trocavam muitas cartas e tal. O Haldane, inclusive, lia os livros do Lewis e resenhava, né, criticamente, né, falando que absurdo isso aqui que ele falou, um ataque aos cientistas e tal, e o Lewis tinha que se defender, falando, não, estou atacando o cientificismo, né, essas ideias de que a ciência pode trazer realmente paz, liberdade e alegria, né. Então era bem, os caras bem doidos. Não tem tempo para falar tudo, né, os detalhes aí, porque são bem extensos, né. Aí voltamos para o texto, fazendo esse primeiro, parênteses aqui, né, falando mostrando que, na verdade, esse movimento transhumanista ele já está desde o começo do século XX, né, sendo
desenvolvido, né, e não no final. O final já tem múltiplas vertentes já, né, que nunca deixou desaparecer. Ele está por trás, inclusive, agora é a minha segunda parte da minha pesquisa, que eu estou pesquisando a era da cibernética e o início da cibernética, né, estava por trás também desse movimento. Né? Então, por exemplo, o Norbert Wiener, que é o cara que cunhou esse termo cibernética, estava no início do desenvolvimento, ele era super, trocava cartas e era super amiguinho aí desses caras transhumanistas, do Haldane e tal. Né? Então, só que ele é lá dos Estados Unidos, né, o Wiener. Então você vê que no início da inteligência artificial também estava presente ali um pensamento transhumanista. Na verdade está até hoje. Né? Um dos caras mais transhumanistas que existe hoje é o Kurzweil, né? Não sei se é assim que se pronuncia, né? Que é o cara que é um dos grandes cabeças lá na Google. Né? Está responsável pela área de inteligência artificial lá na Google e ele é o cara que escreveu livros, inclusive. Né? Ele tem um livro chamado A Era das Máquinas Inteligentes. Né? Ele bolou essa ideia da singularidade, ou falou, né? Não cunhou o termo, mas fica fazendo umas contas de quando a inteligência artificial vai superar a inteligência humana. Né? E ele fala: o que a gente tem que fazer? Tem que se juntar à inteligência artificial. Né? Então ele fala para baixar a mente para o computador, se fundir com a inteligência artificial e tal. Meio que aparece naquele filme Transcendência, lá com o Johnny Depp. Então ali vai falar depois, um pouco na frente, sobre essa declaração transhumanista de 2009, né, que é, assim, virou aí a carta deles oficial, assim, né, que defende. E aí eles colocam algumas coisas que a gente pode pensar, né, alguns problemas que eles colocam, a gente pode até conversar, né, que eles colocam uma ideia de neutralidade, né, que ah, os problemas que acontecem são os maus usos da tecnologia, né, não é porque a tecnologia é ruim, mas as pessoas usam, às vezes, de forma ruim, né, tecnologia. É, Aí fala também, o autor coloca. Eu gostei dessa parte porque o autor coloca uma passagem, né, da declaração transhumanista e depois ele comenta, né, escolhe algumas passagens, é bem mais longa do que dá para explorar, né, num capítulo de livro, mas ele vai comentando, né. Então, uma hora, né, ali ele fala sobre tecnologia, é, sobre o progresso, né, ali na página, na virada para a página 77, né, ele coloca uma passagem ali falando sobre, né, o progresso e tal, os transhumanistas, né, falando tal, mas ele critica isso, né, como que pode ser um problema, né, ele usa essa frase, né, quando você tem um martelo, tudo lembra um prego, né, que ele cita o Borgman, inclusive, ali, né, nosso querido Borgman, né, que é exatamente essa ideia, né, exatamente. De que quando você vê quando você tem uma cosmovisão transhumanista, né, isso que o livro vai defender ao longo de todo o livro, né, o autor aqui, o Schatzer, vai defender, essa ideia de que a cosmovisão vai influenciando tudo que a gente faz. Né? Então, nós olhamos que todos os nossos problemas podem ser resolvidos por tecnologia e ciência. Né? Então, a gente vai olhar tudo. Né? Todos, natureza, vamos mudar. Tem uma dor de cabeça, vamos mudar. Vamos aplicar um chip no cérebro. A gente viu, né? Até aí essa semana, né? Essa coisa, né? Por que eu estou fazendo ciência? Estou nas áreas de ciência, tecnologia, né? Engenharia e matemática. Por que eu preciso de ética? Né? A brincadeirinha lá, o meme, né? Aí mostra, né? O Elon Musk aplicando chips no cérebro dos macacos, os macacos morrendo depois de alguns dias, né? Pensa. E é uma coisa que eles querem aplicar em seres humanos, né? Essa é a ideia. Então, por quê? Soluções. Eu quero uma extensão, né? Aquela velha ideia da tecnologia, né? Eu quero uma extensão do, do meu cérebro, né? Uma extensão dos meus braços. Então, a tecnologia, o próximo passo, né? É eu controlar os objetos com a minha mente e tal, né? Então, a gente sabe isso. E eu achei bem legal isso, né? As tecnologias como liturgias de controle, né? Tem um autor que ele fala uma frase, Stuart Russell, é um cara da computação muito bom, assim, é um cara da área da computação, não é cristão nem nada, mas ele fala uma coisa bem interessante, assim, que eu vou chamar, ele não chamou disso, mas eu vou chamar o paradoxo Russell, que é dele, porque ele fala assim, imagina se as máquinas quisessem, né, já controlar nós, né, já estivessem nos controlando, né? Que coisas que elas fariam para já nos controlar? Né? Então ela faria algumas coisas, algumas mudanças.
Acho que é bem isso, liturgia de controle, né? Então ela, por exemplo, através dos algoritmos, vão nos controlando, vão moldando a nossa mente, né? Hoje em dia as pessoas, hoje em dia acho que se for falar, né, ninguém mais sobrevive sem o celular, sem, né, um celular inteligente, né? Sem rede, sem mesmo um WhatsApp, né? Então, a gente vai vir sem internet, né? Pensa viver sem internet. Essa é a ideia lá no, nesse filme Transcendência, né? Que deu um problema e no final começa e termina, dá um círculo, né? Fecha o círculo, bem interessante, de que acabou a tecnologia. Então agora eles não têm mais, né, um mundo, né, um futuro que não tem mais computadores e tal, como que seria? E isso o filme vai mostrando, né, as implicações dessa visão transhumanista. Bem legal, vale bem a pena ver. E aí sim, né, quem decide o que conta como benefício, né, dentro dos transhumanistas? O C.S. Lewis fala aquela frase, né, o controle da natureza na verdade, é o controle de alguns homens sobre outros homens, né? Essa busca por domínio da natureza, essa busca que a gente vê, pessoas como Elon Musk e tal, outros, é na verdade isso, assim, é controlar os outros, né? Porque como que eles vão dizer, não, então isso é o próximo passo, isso é evolução, isso é, né, aperfeiçoamento. Quem que vai decidir isso? Tem um, assim, todo mundo sentando, o mundo inteiro fazendo votação, exatamente. Quem que vai controlar esses caras, né? Porque a gente fica lá, não, ó, eles estão fazendo é sensacional, que eles estão fazendo nas redes sociais, como é que eles estão fazendo para modular o nosso pensamento, né? Tudo inclusive tem um livro, né, sobre do Kuckelberg, né, o Mark Kuckelberg, que é, Ética da Inteligência Artificial, e ele vai falando, né, sobre também essa visão transhumanista, e ele coloca lá, inclusive, o Elon Musk, tem um capítulo que ele estuda, aquela questão, né, das viagens, da viagem, né, para ir para Marte e tal, né, como é uma visão extremamente transhumanista, né, de que o ser humano superar, ir para outro lugar e superar, inclusive, esse planeta, né, essa escapatória aí. É, defender o bem-estar de todos os seres cientes, né, outra fala, né? Então, mas como julgar, né? Não coloca como julgar entre dois seres que competem um com o outro por bem-estar, né? Como é que vai ser isso, né? Então, bastante complicado isso, né? É escolha individual, né? Eles sempre colocam isso. Você tem liberdade para você escolher o que você quiser. Meu corpo, minhas regras, vai ser o próximo, inclusive, capítulo, né? Isso é bem complicado, né? Porque se você tem um melhoramento, todo mundo vai querer aquele melhoramento, né? Quem vai ficar para trás, digamos, né? Quem vai ficar, ah, tá, tem o melhoramento da inteligência. Então você pode escolher se você quer melhorar a sua inteligência ou não, né? Mas aí como é que vai ser a competição disso no mundo real, né? A gente sabe, tem o smartphone, todo mundo vai lá ter um smartphone, né? Se depois tiver um chip, né, que talvez todo mundo vai querer, se funcionar certinho, né, todo mundo vai querer depois. Como que vai ser isso? Então, na verdade, né, essa ideia do transhumanismo, na verdade, não vai ser uma escolha, até porque vai gerar uma separação, né, bem grande entre as pessoas que são modificadas e as pessoas que não são modificadas, né? O, é, o Michael Sandel, naquele livro, vale bem a pena ler, tá? Se você quer introduzir um pouquinho sobre essa filosofia do transhumanismo e uma crítica bem positiva contra, né, o transhumanismo, aquele livro Contra a Perfeição, né? Que ele vai, então, falar sobre isso, inclusive, como, na verdade, pode gerar até uma apartheid, né, das pessoas, uma separação bem forte, né, das pessoas, né, modificadas e as pessoas não modificadas. E é bem eugenista, né? Desde o início, o Lewis já falava, esse movimento é um movimento eugenista. E os caras não tinham vergonha de esconder, tá? O Julian Huxley escreveu livros falando de maneira positiva da eugenia, falando a favor da eugenia. Depois da Segunda Guerra, né, e tal, de todas questões lá do nazismo, eles meio que pararam de falar sobre isso, que pegou mal, né, mas o transhumanismo é profundamente eugenista. Né? Até não sei como que o autor não falou isso aqui, porque é bem um argumento bem forte contrário, né? Porque você escolhe algumas características que você quer propagar e outras características que você não quer propagar, né? Então você vai excluir bastante gente, vai excluir bastante, inclusive características, né? Acho que já é meu último. Aqui, o último, então, é para a gente abrir e falar. Desculpa se eu fui muito rápido aí, mas eu tenho que me segurar até, porque é um assunto que me interessa bastante. Então, ao que parece, ali está na página 82.
As declarações sobre solidariedade, consenso e valores compartilhados seriam, no fim das contas, sacrificados no altar da escolha individual. Nas palavras do Rob Dreher, ao comentar sobre o assunto, o homem tecnológico entende como progresso qualquer coisa que expanda suas escolhas e lhe dê mais poder sobre a natureza. Então, o Rob Dreher tem um capítulo naquele Opção Beneditina, né, quando ele fala sobre tecnologia, é bem legal esse capítulo. Eu não concordo totalmente com o Dreher, né, porque eu acho que muito assim, de fuga, né, mesmo, corram para as colinas, corram para as cavernas, né, mas tem umas coisas bem interessantes nesse livro aí, e num capítulo que ele fala sobre tecnologia é muito legal, né, ele fala bem isso, assim, né, então, o que é o progresso? Né? O mito do progresso que a gente já tem discutido bastante, né, já tem criticado bastante, né, mas parece muito vivo ainda, muito vivo, você vê aí nessas, nesse, essa declaração transhumanista, né? Você vê como está muito forte essa ideia do progresso, e você vê o quê? Né? O progresso, que é a ideia para eles? É expandir as escolhas, dar mais poder sobre a natureza, controle maior sobre a natureza. E a gente sabe, né, que isso é bastante problemático, né? Porque quem vai dizer, né, o que é o melhor? Quem vai falar o que é melhor? E nós somos seres falíveis, né? Nós não sabemos as implicações a longo prazo do que as nossas escolhas hoje vão fazer, né? A gente está descobrindo coisas, né? A gente demora para descobrir os afetos, os problemas das coisas, né? Como as coisas nos afetam, por exemplo, né? Celulares, redes sociais. Agora a gente está tendo estudos mostrando, olha, o abuso de celulares tem muitos problemas, traz alguns sérios problemas, né? E agora a gente está começando a descobrir, então, a gente sabe, se a gente continuar nessa marcha, a gente vai ter problemas muito sérios, né? Por causa do vício dos celulares. Então, agora como que a gente vai, né, fazer uma modificação, né? Então, vamos modificar aqui. Eu encontrei, tem uns caras que eles falam assim, tem um cara assim que ele é lá de Oxford também, colega do Nick Bostrom, que é o Savulesco. Ele fala assim, vamos fazer um melhoramento moral. A gente descobriu aqui uma região no cérebro que é responsável pelas ações morais, né? Então você faz lá, né, faz os testes e faz escolhas morais e tal no laboratório, né, e descobre, então essa parte aqui do cérebro é responsável pelas ações morais. Então que tal se a gente pegasse e aperfeiçoasse essa parte do cérebro de ações morais e nós nos tornássemos seres melhores moralmente falando, né? Então assim, você vê um negócio absurdo, né, que eles vão propondo, e acham, sim, essa é a saída, vamos fazer isso, né? Só que daí, logo, né, a gente vê que, logo, a gente descobre que a gente estava errado, né, no conhecimento científico. Um tempo atrás, né, não sei se vocês lembram que falava de partes que não eram compreendidas do DNA de junk DNA, DNA lixo, né? Assim, a gente não entende isso aqui é o DNA lixo, né? Não serve para nada. De repente você descobre, não, isso aqui é muito importante, né? Para a gente compreender e tal, várias coisas, né? Como o ser humano se desenvolve, etc, né? Assim, eu vejo assim, uma arrogância bem grande no movimento transhumanista de dizer, saber, né? O que é, o que eles querem, o que fazer, como fazer, né? Os próximos passos da evolução. O problema é realmente, né, sério, isso é o tema principal do livro aqui do Schatzer, né? É ah, como essa cosmovisão está muito forte hoje já, né? Como está muito impregnada na nossa sociedade, na nossa forma de pensar, e como todas as nossas ações e tal, a gente acaba caindo muito nisso, né? A gente acaba aceitando esses passos, né? Então, a gente vai cada vez mais, a nossa mentalidade, né, por causa das tecnologias, a gente vai ficando mais fácil, né? A gente vai aceitando mais fácil essas novas coisas. Então, daqui a pouco, aplicar um chip, não parece uma coisa ruim. Vamos, né, modificar, vamos, né, viver só conectados numa rede o dia inteiro, 24 horas, né? Então, vai facilitando a tecnologia, né? Vai nos tornando, nos deixando mais contentes com essas mudanças, né? E é um perigo porque das sérias limitações que a gente tem, né? É bem legal esse livro, né? Nesse sentido de introduzir esse assunto, né, numa linguagem assim não tão
tão complexa, né? Mais fácil para a gente entender, inclusive para a gente pensar nas nossas igrejas também, né? Mas é isso, gente, que eu queria, né, apontar, comentar algumas coisas aí. A gente pode abrir para conversar. Luiz, o Cid ali no grupo tá falando que não tá conseguindo entrar. Ixi, ué, ele não pediu. Será que ele pediu no certo? Porque aqui não está aparecendo. Vou pedir Tá para ele tentar de aparecendo. novo. É. Será que ele está tentando no link certo? Porque não está aparecendo aqui, pedido de entrada. Eu não sei como é que coloca alguém na reunião. Eu pedi ali para ele tentar de novo e copiei o link aqui. Vai que ele Tá. usou o link errado. É. Vocês comentarem uns negócios. É. O nós é bem legal, né? Isso aí, porque o nós ali do Zé Mintin, ele é bem bem do início, né? Do transhumanismo lá. E o transhumanismo era bem forte também na, na União Soviética, né? Ele era russo. Inclusive, um daqueles caras ali do transhumanismo, né? Que eu mostrei, que é o Haldane, o bigodão lá, ele foi pra lá. Olha lá, o Cid agora vai entrar. Agora sim. Bem-vindo aí, Cid. Ele foi para lá e mostrava. Se vocês quiserem depois, tem um vídeo na internet do Haldane falando de um experimento. Ele foi lá e gravou. Daí tem tipo como se fosse um documentário. Que é que lá os russos, com essas visões transhumanistas, eles tinham é, feito a transferência da cabeça de um cachorro para outro cachorro. E o cachorro ficou vivo, né? E tem um monte de gente que fala que provavelmente isso é um engodo, né? Não é verdade, né? Mas tem um vídeo assim que mostra, e claro, o vídeo não é bem certo, né? Mas tem o Haldane falando sobre isso. Tá? É Eu bem vi, estranho. eu vi uma Sei vez lá, um acho que. documentário, muitos anos atrás, então eu não lembro a referência, assim, mas eu lembro de ter visto isso, de uma experiência que transferiam a cabeça de um macaco, eu acho que era um chimpanzé, alguma coisa, para uma máquina, para ver quanto tempo ele continuava vivo. É Ele tipo uma coisa assim. durou poucos segundos, assim, minutos, porque o bicho começa a entrar em desespero, né? Você não sei cadê o resto do teu corpo, né? É. Ó, vou colocar aqui no link e depois vocês veem. Tem umas coisas meio estranhas, sim, tá? Cadê aqui a nossa aba que nós estamos aqui? Ó, vou colocar aqui depois vocês veem isso. O videozinho é o Haldane, né? Bem transhumanista e tal. É. Eles fazem isso também. Eles fazem a cabeça primeiro para uma máquina, assim, para ficar lá, né, mexendo e tal. Mas assim, não dá para ver nada no vídeo, assim, né? Pô, ó. É, o amante ali falou, né, do Admirável Mundo Novo, né? Sim, ele foi bem. Porque assim, na verdade, da família Huxley, eles eram bem fortes na área da biologia, né? O avô deles era o Huxley, que era o cara que era chamado o, o Bulldog do Darwin, era um dos grandes defensores do Darwin, né? E então ó, os caras estavam sempre muito relacionados à biologia. Então o Aldous Huxley, que escreveu Admirável Mundo Novo, era jornalista, mas tinha bem, né, esse conhecimento aí da biologia. Então ele escreve com conhecimento de causa e criticando esse movimento, né? Falando, não, isso aí vai dar muito errado, essa ideia de vocês. Pode falar, Marco. Eu, eu tava dando uma relida nesse capítulo essa semana, nesse capítulo e nos próximos, né, que eu tava vendo as minhas anotações, e você até comentou que existem transhumanistas cristãos, né? E eu lembro que quando eu tava lendo a coisa e eu vi isso, eu fiquei assim, meio chocado, porque pelo que me parece, a culpa tipo, o pecado, né, o mal no mundo, de acordo com pessoas que, os transhumanistas, seria por conta das nossas limitações cognitivas, né?
E enquanto para nós, né, cristãos, pelos menos os cristãos ortodoxos, o pecado é uma questão de estado ontológico, né, por conta da queda. E o que isso me chocou, sabe? Quando eu vi assim, pô, eu fico olhando assim, será que realmente é possível conciliar o pensamento transhumanista com o cristianismo? Porque às vezes me parece que forma uma quimera, né? Porque você tem todos séculos ali de tradição cristã dizendo que o problema do ser humano não é a capacidade de pensar e tudo mais. Na verdade, a gente faz até que isso bem, mas só que a nossa própria natureza está corrompida. Tem uns caras que vão falar de que para lá que já tem umas visões transhumanistas em Paulo, que é aquela hora que ele fala assim, né, quando eu fui em corpo, não, né, se em corpo ou não, né, não sei, já era uma experiência transhumanista ali e tal. E aí o Dante, na verdade, ele usa uma, uma expressão transhumanar no, na Divina Comédia. Então, então é isso, deixa eu achar a passagem aqui. E aí as pessoas falam, então realmente é isso, é já tem né, essa busca. Deixa eu ver se eu acho que não vou achar tão rápido assim. Mas tem. Depois eu fui procurar essa realmente está lá mesmo na tradução, inclusive eu tinha na minha tradução aqui realmente estava lá lá no comecinho do canto 1 do Paraíso tem esse termo lá, né, transhumanar. Só que lá, claro, né? Lá era essa ideia de espiritual mesmo, né? Transcendência espiritual. Né? E realmente, para mim é bem chocante, assim, pessoal, não entendo, até coloquei ali, né? Os cristãos transhumanistas, realmente para mim não faz sentido mesmo, não faz. Aí os caras justificam, né? Tem as justificações, né? Mas a gente sabe, né? Tem pessoal justifica qualquer coisa hoje em dia, né? Mas realmente parece bem contrário, assim, um negócio absurdo mesmo. O que mais, gente? Ô Luiz, é muito bom ver você falando de transhumanismo, uma palestra ou uma gravação atrás da outra, porque você consegue ficar mais à vontade e mencionar, você busca da memória assim. Eu fico, eu estou bem admirado. Eu queria dizer parabéns para você, né? Porque é muito gostoso aprender sobre transhumanismo com você e a evolução que está acontecendo. Você falou desse capítulo que ele faz uma definição de transhumanismo e ao falar sobre isso, como ele pensa, e você discordou. Você pode falar um pouco mais disso? Eu, eu acho que eu discordei da definição que os próprios caras se colocam, né? Porque, assim, os próprios transhumanistas, né? Porque, assim, a definição do autor, né, ele fala ali, o que é o transhumanismo? É uma fé na tecnologia para expandir as capacidades humanas. Né? É isso mesmo, né? Não tem, basicamente é isso, né? E daí ele fala lá, né, daquelas várias definições, né, tipo uma cosmovisão e tal. O que eu discordei foi daqueles de três elementos que eles falam, da própria visão dos transhumanistas, quando eles colocam, né? Então a gente não está pensando aqui, não temos medo da morte, né? Nós não queremos o aperfeiçoamento, nós não odiamos o corpo, né? Então é nesse sentido, né? Esses princípios que esses caras colocam, ali no caso é o Max More, né? Que ele fala, e até eu achei um pouco assim do autor aqui, né, do autor do Schatzer, né, o Jacob Schatzer, que ele ficou limitado a, tipo, a visão desses caras, né, ou principalmente desse Max More. Né, então, para definir o que é o movimento transhumanista. Né, e aí quando você está perguntando só para uma pessoa, você tem todas as tendências, né, o viés daquela pessoa, né? Mas o movimento é bem mais amplo e tal, tem muitas outras pessoas pensando, pessoas que discordam, inclusive do Max More e tal, né? Então, não dá, isso que eu discordei, né? Ele pegou e falou, ó,
segundo o Max More, né, os conceitos errôneos ali associados ao transhumanismo são esses. Né? Mas não, a gente não faz isso, a gente não busca a perfeição, a gente não odeia o corpo, a gente não tem memória. Né? Então foi isso que, se você for ver, na verdade, né, sim, né, é isso que eles são, na verdade, o transhumanismo. Né? E todo o movimento transhumanista desde o início até hoje. Não mudou desde a década de 1920. A coisa que é que eles não são, não, pelo menos, né, não pregam assim a eugenia, que o movimento inicial pregava muito forte. Só que o próprio Michael Sandel, ele fala, não, esse movimento é eugenista. Ele fala, inclusive, nesse termo, o apartheid genético. Vai gerar um apartheid genético. Né? As pessoas que são modificadas e as pessoas que não são. Então, tem liberdade? Nós pregamos a liberdade e tal, né? Não, não é tão liberdade, porque você vai impor isso para as pessoas, né? Você vai colocar isso. Então, como é que vai ser uma pessoa modificada para ser mais inteligente disputando um vestibular, por exemplo, com uma pessoa que não é modificada geneticamente para ser mais inteligente, né? Digamos. Então, isso vai gerar um apartheid genético, isso vai gerar até uma eugenia, né? Então, eles se defendem bastante. Esse livro do Bostrom, que é um outro grande autor que até não sei por que não aparece mais aqui nesse capítulo, porque ele é um dos grandes defensores, né, inclusive de escrever bastante sobre o movimento transhumanista e tal, né, que é o Nick Bostrom, né, que ele tem esse livro Super Inteligência, ele tenta se defender um pouco, né, das críticas do transhumanismo também, mas você vê que várias realmente não tem defesa, né? Vários argumentos ali. Não, realmente é isso e tem saída. Então, a minha crítica foi mais ao não concordar, né, com a visão do Max More, né? Ô Luiz, uma coisa também que eu fico pensando em relação ao transhumanismo, né, que você estava até comentando agora da questão do apartheid genético, é que como isso aparece presente na cultura pop, né? É o rapaz que o amante falou do filme Gattaca, né? As pessoas que não eram modificadas, não eram melhoradas geneticamente, elas sentiam ressentimento pelas outras pessoas. E do outro lado, as pessoas viam com desprezo quem tinha problema de visão, quem não era mais inteligente por conta da genética. Tem vários desenhos, animes, filmes que mostram isso, né? Me parece que por mais que o livro, e eu concordo com o livro que a tecnologia hoje nos treina assim, para uma agenda transhumanista, a gente ainda tem esse pensamento, cara, isso daí vai dar ruim se isso acontecer. Até teve um anime que eu assisti recentemente, que é o Gundam Seed, até tinha comentado com você, que traz esse panorama, as pessoas que eram melhoradas geneticamente dos naturais. E tinha alguns grupos que achavam assim, não, a nossa melhora genética é tanto que nós somos outra espécie. Então já se via até como pós-humano. E você lê assim bem isso, bem forte assim quando você está lendo esses caras, né? Essa às vezes parece que é uma inocência assim, sabe? Que nada pode dar errado, é isso mesmo. A gente tem essa possibilidade, por que a gente não vai abraçar, né? Essa possibilidade e tal? E aí realmente você vê assim que tem vários filmes, né? Como você falou, e séries que mostram isso. E alguns filmes até que são aparentemente bem transhumanistas, mas eles dão uma questionada. Será que realmente é isso, né? Esse Transcendência que eu mencionei é assim, né? No final fica assim, não foi uma coisa tão boa, tá? Mesmo lá, né? O Ghost in the Shell mesmo, o Fantasma do Futuro, né? Você vê que no finalzinho também tem isso, assim, poxa, não sei se é uma boa coisa, né? Se é o melhor mesmo, né? Tem uma hora que tem uma fala de uma passagem bíblica, inclusive, né? Que é muito interessante lá, acho que é de Coríntios, né? Então, fica mesmo, assim, né? Esse questionamento, assim, muitos lugares, mas muitos são bem otimistas, né? Até escrevi uma vez um artigo falando, lá para Tuporém, né? Sobre nós somos todos transhumanistas, né? Que eu examinei aquele filme que é o Big Hero, né? Que é um filme bem transhumanista, não fala em nenhum momento, né? Transhumanismo,
Mas é um desenho muito transhumanista, é impressionante, assim, o tanto de coisa, tanto de referência que tem, que é essa coisa, que legal, né? Olha só, né? Usar tecnologia para a gente se tornar heróis. São todo mundo normal, né? Todo mundo são pessoas normais ali, mas, né, os adolescentes ali, mas eles usam tecnologia e são super-heróis. Que legal, né? E isso empolga, né? Que o pessoal hoje é empolgado com tecnologia. Você vai chegar e falar isso, né? Por exemplo, chego e falo isso para os meus alunos, né? Às vezes eu falo só coisa assim, tecnologia não é só coisas boas. Tecnologia não tem coisas só boas, tem coisas ruins. Eu já falo assim, os alunos já chegam, não, professor, que isso? Né? Tecnologia é só coisa boa. Só tem coisas boas tecnologia. Não tem nada ruim. Se tiver coisas ruins, a gente resolve com. É porque ainda não. Com mais tecnologia, né? Resolve com mais tecnologia. Se tá ruim é porque a gente ainda não melhorou tanto a tecnologia, não desenvolveu tanta tecnologia, mas a gente chega lá. Né? Então é uma crença muito forte, assim, né? Da tecnologia. E essa frase ali que ele fala, né, de que no livro, né, que é sacrificar no altar, sacrificar no altar da escolha individual, né, é a mesma. Não sei se vocês lembram, se vocês leram, né, naquele livro Filosofia da Tecnologia, da Ultimato, né, com a BC2, tem um capítulo lá que é o capítulo 12, que chama Homo Técnicos, acho que é um dos melhores capítulos do livro. Eles terminam falando bem assim mesmo, é uma escolha fáustica, né? Essa visão transhumanista. Quer dizer, para a gente ganhar mais poder, para a gente ganhar mais controle sobre a natureza, a gente sacrifica nossa liberdade, a gente sacrifica, né, a nossa humanidade para vendendo a nossa alma, né? Que é o mito do Fausto, né? Ele vende a alma por Mefistófeles lá para conseguir um conhecimento maior, né? Então é um acordo fáustico, né? O transhumanismo mesmo. Você vê assim, né? Vamos lá, vamos fazer, né? Fazer essas coisas que vai dar certo, vai dar bom. Nesse capítulo também que eu tava lembrando quando você falou do filme do Big Hero ali, do teu texto. Tem, nesse capítulo fala da Donna Haraway também, e ela diz que nós já somos ciborgues, né? Por conta do nosso envolvimento com a tecnologia. Uhum. A Haraway lá, né, ela é complicada disso, né? Eu não concordo com essa visão. Já somos ciborgues, né? Porque ela fala assim, você usa um óculos, né? Você usa um relógio, smartwatch, você já é um ciborgue, né? As nossas tecnologias, tipo, expandem, né, as nossas possibilidades. Eu não acho, né? Porque acho que tem uma diferença bem grande no transhumanismo, que assim, mesmo esses caras que são contrários, né, ao transhumanismo, é, põe ali, Marco, é o Filosofia da Tecnologia, o livro. Eu vou mandar o link aqui, peraí. Beleza. Mesmo que esses caras, né, que são contrários ao transhumanismo, o Lee, o Tolkien, o, o Michael Sandel, né, eles não são contrários à tecnologia, né? São chamados às vezes de bioconservadores, né? Não são contrários à tecnologia, né? Mas eles falam das limitações. Então tem uma definição bem, bem legal, assim, que eu acho, que eu gosto bastante, né, da diferença das tecnologias, né, que a gente pode usar a tecnologia, um implante, às vezes você precisa, né, uma pessoa perde a perna, né, e aí ele vai fazer um órgão aí, tal, né, uma perna, e você tem coração, às vezes, né, que você tem órgãos e tal, enfim. Eu não acho que não é uma coisa, não é isso que transforma a gente, né, num ciborgue e tal, num transhumano. Aí esses autores eles colocam assim a diferença, né? O que é uma tecnologia transhumana e uma tecnologia não transhumana, né? É a questão dos limites. Essa tecnologia, ela está restituindo o funcionamento normal, né? Ou ela está amplificando o funcionamento. Então, se ela está restituindo, isso não é transhumano, né? Então, se eu uso um óculos, isso não é transhumano. Você não está me transformando num ciborgue, né? Você está me ajudando a restituir a visão normal, né? Agora, se eu coloco uma lente, por exemplo, que eu consigo enxergar pela parede, né? Eu consigo, sei lá, pegar alguns dados, né? Roubar alguns dados, ver algumas além, né? Então, da capacidade, aí isso já é transhumanista, né? E por que isso é um problema? Porque o funcionamento normal a gente sabe, né? O meu óculos, minha lente, meu olho está voltando a funcionar assim, dessa forma. Esse é o funcionamento, eu sei como deve funcionar. Agora,
é arrogante quando você fala, não, eu acho que eu sei como deveria ser melhor, né? Então você coloca essa habilidade, mas assim, você não sabe as implicações que isso vai causar, né? De fazer esse melhoramento, né? De fazer enxergar por trás da parede e tal. Quais são as aplicações para o cérebro humano, né? Ao longo prazo, o que isso vai causar, né? Às vezes uma mutação ali, uma modificação genética acarreta, né, uma coisa em cadeia, né, no corpo humano né, que pode causar um estrago genético, né, que a gente não sabe, porque, né, a gente só tem aqui, a gente só conhece, né, os nossos impactos a curto, médio prazo. Né? Eu só concordo com uma coisa que ela fala, que ela diz que o ciborgue é o ser de fronteiras e as fronteiras estão sendo diluídas, né? Então a gente não tem mais tanta fronteira entre o ser humano, que tinha aquela ser humano enquanto imagem de Deus, e natureza. Então hoje o ser humano é natureza. Então por que a gente não pode exercer nosso controle sobre a natureza? Né? Daí eu concordo com ela, né, nesses pontos. Mas é verdade, o óculos não transforma a gente no ciborgue. Pois é. É. Ela tem umas questões lá, né, que ela coloca também, né, questão da, do feminismo e tal, né? Tem questões ideológicas por trás ali Sim. que fazem isso. O que mais, gente? O Arthur colocou um negócio interessante ali, né? Acho que quando eu estava falando sobre o Harari, né? Ele colocou ali nos comentários, né? Que ele lembrou de um trecho do Silmarillion. Né? Foi proposital, sim. Né? Falou se não sabe se foi proposital ou não do Tolkien, mas sim, foi proposital. Né? Fala já que os homens receberam uma outra dádiva, a dádiva da morte, né? Como uma dádiva. Né? Na verdade, a morte é o destino dos homens, esse destino é uma dádiva de Ilúvatar, porém Melkor lançou uma sombra sobre o dom dos humanos, confundindo-os. Assim, o mal surgiu do bem e o medo surgiu da esperança. É bem legal porque tem uma. Eu escrevi também uma vez um capítulo, um artigo, vou colocar aqui até, para tu, porém, tá lá, sobre essa visão de morte que é muito legal. Né? Que tem uma frase assim, que é: todos os homens devem morrer. Então, assim, é muito doido que essa frase, um dia eu topei, que eu já sabia, né, dessa frase do Martin, né, ouvi do Martin, aí eu vi que a Simone de Beauvoir tinha falado a mesma frase e, e depois eu encontrei um vídeo do Tolkien comentando essa frase da Beauvoir e falando que ela tem razão. Achei muito legal. Muito legal. Ele falou, não, ela tá certa, todos os homens têm que morrer. Só que a visão do Tolkien, né, é bem diferente, né, a visão de mortalidade, porque pro Tolkien, né, a mortalidade era uma coisa principal, eles sempre estavam lidando, um dos três grandes temas que o Tolkien fala, né, inclusive no Silmarillion mesmo, nessa edição nova, né, lá no começo tem uma carta do Tolkien explicando o que é o todo, né, a Terra-média e tal, o Senhor dos Anéis, o que se tratava. E aí ali ele fala, né, os três temas principais que eu trato são é, a morte, a queda e a máquina, né, que é a tecnologia. Então você vai encontrar, ele fala, né, você vai encontrar esses três temas em todos os meus escritos: a máquina, a morte e é, a queda. Né? Então a morte sim, todos os homens têm que morrer, é uma dádiva. O Michael Sandel, ele não é cristão, tá? E ele fala em termos disso, de dádiva. É muito legal. É bem emocionante. Você tá lendo assim, você chega nessa parte assim, caramba, o cara aqui só falta Jesus na vida dele, porque já tem tudo já. E fala assim, né? Sentido, uma dádiva. A gente não é grato pelas coisas que a gente recebe. Tá? Então a gente tem que ser mais grato pelo que a gente recebe, né? E claro que a gente tem que trabalhar para diminuir dor, diminuir, né, aliviar os fardos e tal, né? Mas a gente tem que ver, né, nessas limitações e ser grato pelo que a gente recebeu. Então é bem legal, assim, esse contra a perfeição aí dele. A morte para mim é lucro, exatamente. Acho que a perspectiva que se coloca, né, de imortalidade, né, é complicada. Alguns autores já na época já falaram, outros autores na filosofia já têm sobre isso, né, sobre a questão da imortalidade e tal.
Bernard Williams, que era um cara que era da época do Lewis também, é um filósofo importante, e foi participar lá de um desses encontros que o Lewis fazia. Ele falava sobre a questão da imortalidade, né, a questão de o sujeito imortal, como que ele seria que não teria perspectiva, né, de morte. Então ele, eu não vou morrer, né, então deixar para amanhã e tal, não vou fazer. E aí quando você tem a perspectiva da morte, parece que isso cria nos seres humanos, né, uma gana por, não, eu sou finito, eu tenho que fazer valer essa vida, né? Tem que aproveitar ela e tirar o máximo proveito dela, né? Mas não no sentido carpe diem, né? Mas no sentido medieval de memento mori, né? De lembre-se que vai morrer, então corre lá, né? E faz valer esses momentos que você tem na vida, na Terra. É que mais, gente? Eu estava lembrando de uma palestra que você deu. Foi quando a primeira vez que eu te vi aqui, Luiz. Foi lá no Acelu. Deu uma palestra justamente sobre esse tema. E eu lembro que você comentou que do Tolkien em relação com o transhumanismo, eu acho que é no Uruk-hai, que ele tava criticando o transhumanismo. Acho que era isso mesmo, né? Do Uruk-hai. Uhum, uhum. É que no finalzinho do Senhor dos Anéis, por exemplo, né? Tem uma hora que o Sam, tem o Sam e o Frodo lá, né? Que eles estão indo para a Montanha da Perdição lá. E aí o, o Sam fala isso, né? Ah, olha só, eles estão olhando os Urukais, né? E o Sam fala assim: ah, olha, na verdade a sombra que criou esses seres, na verdade não criou nada, né? Ele só distorceu eles. Então ele não deu vida, na verdade, ele só estragou a vida das pessoas, né? Porque desses seres. Porque os Urukais, né, eles são misturas de seres humanos e elfos, né, se não me engano. E aí, na verdade, não criou, só distorceu, né? É um negócio feio, né? Ele queria criar uns soldados mais fortes, evoluídos, né? Mas na verdade ele criou um negócio, sim, feio, né? Bastante feio e limitado, né? Então é isso que fala assim, né? Quem pode dar vida, só quem pode criar vida é Deus, né? Seres humanos não podem criar vida, né? No máximo eles vão distorcer só a vida. Então Tolkien falava também, né? Contra, contra esse movimento. Apesar dele não ter sido tão forte como o Lewis, né? O Lewis atacou mais fortemente. Mas ele também dava suas, né, nesse sentido aí, essas provocadinhas nesse movimento, essa crítica. E mais, gente. Tô vendo aqui, ó. Não perdi nenhuma mensagem aqui nas caixinhas. Poxa, o Amante falou que o Transcendência é um filme ruim? Achou ruim esse filme? Caramba, assistiu errado, tem que assistir de novo. Pior que um monte de gente falou que acha ruim esse filme. Mas se você tem esse pano de fundo, que ele é um filme transhumanista, e aí você começa a perceber umas coisas que eu achei muito bom, assim, porque a ideia do filme Transcendência lá, né, com o Johnny Depp, é o cara baixa o cérebro para o computador, né? E ele vai morrer, né? Então ele baixa o cérebro para o computador e ele continua vivendo. E essa é a ideia do filme, né? Daí vai desenvolvendo a partir daí. É muito interessante que eu já vi várias vezes, tá? Esse filme. Tem uma parte ali, inclusive no começo, o próprio, né, o Will Caster, né, que é o personagem do Johnny Depp no filme, ele tá falando no começo do filme, tá, fazendo uma palestra, e lá na plateia tá o Elon Musk. Depois que eu acho que eu já vi uma quarta vez que eu vi, eu, caramba, o que o cara tá fazendo lá? Ele tá lá na plateia assistindo, né?
Então você já veio umas referências no filme bem interessante. É, o Deus Ex Machina é outro também, né? De inteligência artificial. Lá, pergunta. Como você associa esse pensamento transhumanista à queda em Gênesis e à questão criativa que Deus colocou no homem? Né? O Cid quer falar também? Não. Eita, poxa. Não. Só ligou aí. Cara, é uma pergunta muito interessante isso, né? A queda, questão criativa, né? Gênesis, porque realmente essa ideia, né, ali que é falado em Gênesis, né, do domínio, né, ó, vai domínio que a gente, então tá, eu tenho que dominar a natureza, então o que que significa? Eu sou senhor da natureza, né? Então não é aquela ideia de sou mordomo da criação, mas eu posso modificar essa criação. Um ponto de vista arrogante, é o que vai levar ali logo, né, em Gênesis 11 e em Babel, né, que é essa busca. Não, né, que é um pensamento assim bem, né, também transhumanista, né, se você for ver, né? Não, vamos fazer um nome para mim mesmo. Nós, né, não vamos. Inclusive, na tentação já, ainda antes de Gênesis 11, antes de Babel, a tentação ali, né, da serpente já é uma tentação transhumanista, né? Duas promessas que Satanás faz ali para Adão já são duas tentações que vão ser bem fortes no transhumanismo, né? Que é a primeira, né? Não é certo que não morrereis e vocês serão como deuses, né? Então você vê, você tem lá o livro, Homo Deus, né? Então é isso, essa busca do ser humano, não, eu quero ser como Deus, né? Como os deuses, eu quero alcançar os deuses, né? Então lá o livro do Harari é isso, né? Nós temos a capacidade de nos tornarmos deuses e a gente não vai morrer, né? Essa essas duas promessas falsas aí que está do transhumanismo, né, que é uma promessa satânica, né? Então você já vê muito forte isso, né? E aí essa questão criativa, né, é muito legal porque eu gosto de alguns autores que eles têm uma visão assim de criação, né, de que nós somos co-criadores, né? Nós criamos junto com Deus. A gente não vai criar algo novo, a gente não cria nada novo, né? Então, por exemplo, quando vai lá criar um Uruk-hai, né? Quer criar os orcs lá, né? O Arthur colocou ali no comentário, né? Na verdade, fala, uma mudança, não é uma criação de verdade, né? A gente não cria, quem cria realmente é Deus. Nós co-criamos, então nós olhamos para Deus, que nos deu essa criatividade, e a gente vai criando nossas tecnologias, né? Então, mas nós somos co-criadores. É legal quem fala isso, né? Bastante é o Tolkien mesmo. Tem naquele livro A Folha de Nigel, né? Ou na versão acho que mais nova é A Folha e a Árvore, né? Tem lá o conto do Nigel que é bem isso, né? Ele cria, né? Mas a criação perfeita, né? Só vai continuar depois, né? Então é bem legal até essa visão de que a gente não vai. É uma visão, né? Que tem aí N.T. Wright, o Jacques Ellul também tem essa visão, o Tolkien tem essa visão de que a gente não vai, quando, né, a nossa próxima vida a gente vai ficar sem fazer nada, né, cantando só e tal no céu, né? Não, vai ter esse mundo redimido e nós vamos continuar fazendo coisas, né? Nós vamos continuar criando coisas, né? Então, só que vai ser de uma maneira redentiva e não de queda e não limitada. Então, não, você pode ser outra coisa, não vai ser CLT. Vai ter uma forma redimida aí da Terra redimida, né? Uma nova forma. Legal, né? Legal nesse livro que normalmente a gente é PJ redimido, né? É legal nesse livro do Árvore e Folha, né? Que tá a primeira parte que é sobre contos de fadas.
que eu acho bem legal, que relaciona também essa questão do pecado que o Nelson falou, que o Tolkien fala assim, nós somos criadores, porque nós somos criativos, porque fomos criados à imagem e semelhança de um Deus que é criador. E daí passa um pouquinho, ele fala assim, mas o pecado, ele afeta isso também, e daí nós criamos deuses, amamos o dinheiro, esse tipo de coisa, que é os efeitos, né, da queda nisso. Eu acho que isso é legal, porque daí a gente cria tecnologia, cria essas coisas, e a partir disso a gente quer criar Deus, né, a partir disso. E não usa para criar ferramentas úteis, né? Criar coisas belas, né? Inclusive estava aqui, eu peguei esse livro aqui da minha esposa, mas não li, estava dando uma folhada nele do Makoto Fujimura. É uma teologia do criar, inclusive tem prefácio do N.T. Wright, uma teologia do criar, né? Como que ele fala, né? A criatividade é uma parte essencial da jornada da fé, parece bem interessante, assim, né? Ele fala, né? Ele é artista mesmo, o Fujimura, né? E vai falando, né? Como que a gente pode trazer o belo, trazer conforto, né? Através das nossas tecnologias e não usar elas como coisas para nos tornarem mais superiores à natureza, dominar a natureza, né? E criar esses deuses, né? Como o Marco falou. Legal isso que o Arthur postou ali, né? O ser humano esquece quem o criou, acaba querendo ser apenas o criador. Eu que criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo, que produz a ferramenta para a sua obra, também criei o assolador para destruir. Essa passagem de Isaías é muito boa, né? Muito boa. Muito legal mesmo. A gente pensar bastante, né? As nossas limitações, né? Nos faz a gente pensar nas nossas limitações. Sim, exatamente. É isso aí, Lucas, né? Então, é essa ideia. Como que nos. Porque aí você já vai ver nos próximos capítulos, né? Já no, no sumário, você já vê, assim, né? Que aí vai, né? Por exemplo, vai falando sobre a questão. O próximo capítulo fala sobre o corpo, né? Liberdade morfológica do corpo, se a gente pode ou não modificar livremente o corpo. Depois sobre a realidade aumentada, inteligência artificial e o upload mental. Depois as questões de experiência, né, o que é o real, questões de onde está o real, né, conceitos de lugar, a gente tem bastante isso, né, para a gente pensar, inclusive, né, cidades inteligentes e tal, né, quem é o real, conceitos de relacionamentos, né, como isso afeta os nossos relacionamentos e os conceitos do eu. Né, é muito. Depois, a partir daqui, esses dois capítulos eram mais assim, né, estabelecendo aí o conceito, né, os conceitos, aí depois vai ser mais aplicado na nossa prática aí. Eu gostei muito disso aqui, né? Tecnologias como liturgias de controle, né? Como que as tecnologias acabam nos controlando, né? Muitas vezes, né? Qualquer tecnologia, né? Se a gente vai deixando, então, por isso que fala, né? Que às vezes a gente parece que a gente já é transhumano, né? Porque a gente é controlado, né? Então a gente vê assim como que é o nosso cotidiano, né? Com os celulares. E aí a gente vê isso aqui, como que é a minha visão, né, de relacionamentos hoje em dia, como é que é o conceito do eu, né? Depois que ele vai explorar, em vista dessa visão que a gente tem transhumanista, né? Como que é? Ah, então, né? Meus amigos, como que é? Eu não preciso mais me encontrar, né? Até a igreja, né? Tem sido remodelada nisso. Porque agora a gente já tem ministérios, igrejas que funcionam de maneira virtual, né? Então, como que é a visão disso, né? Como que é a visão? Ah, então, que legal, né? Só mundo virtual, não preciso me reunir mais presencialmente, né? Eu tô lá, então eu posso viver, né? Dessa forma, só virtualmente. E ver como isso é bem danoso, né?
Ô Luiz, aproveitando que você puxou esse assunto aí da questão do eu, você acha que o transhumanismo ele acaba sendo forte hoje em dia, principalmente por conta de, agora a polêmica, né? Agendas como, por exemplo, ideologia de gênero, esse tipo de coisa? Que por mais que, por exemplo, vou formular aqui minha pergunta. Porque, por exemplo, na questão das pessoas trans, eles não se identificam com o próprio corpo. Então, bom, façamos uma cirurgia, alguma coisa assim, para eu adaptar meu corpo àquilo, à minha autoimagem. Mas isso também não abriria portas para um transhumanismo? Ou essas pessoas tenderiam a ser mais abertas ao transhumanismo justamente por conta dessa questão do eu como não como uma coisa em si, mas como um ponto de partida de uma transformação? Assim, eu não lembro se era nesse livro que fala das irmãs Wachowski lá, né? Não era nesse livro? Não sei se era nesse livro, eu tava lendo essa semana mesmo isso. Não lembro onde que tá. Mas assim, né, que você vê que o, o Matrix, ele é um pouco, né? Ele é um pouco transhumanista, né? Um pouco não, bastante, né? Então, tal que a gente tem que se livrar e tal, tem vários assuntos, vários temas transhumanistas. E sim, facilita, muda muito, né? Porque se a gente tem exatamente, né, o próximo capítulo, liberdade morfológica, se a gente está insatisfeito com a nossa natureza, a gente pode mudar, né, à vontade. Então, realmente, isso facilita bastante, né, esse pensamento transhumanista, né? E aí, né, então eu posso mudar o meu corpo, eu posso mudar, né, talvez melhorar a minha mente, então eu posso ter essa liberdade de ir mudando a meu bel prazer. Eu acho que, com certeza, essa visão. Eu acho que por isso é que o transhumanismo está tão forte, assim, que eu acho que é o Zeitgeist, né? Da nossa época, ele favorece bastante isso, né? Com todas as ideias que vão tendo, né? Não, sim, realmente você é senhor de si mesmo, né? Você consegue, você pode, você tem que ser feliz, né, na sua vida e tal. Então, todas as questões, vamos dizer, então eu posso usar, né? Então, agora, por exemplo, lá nos Estados Unidos está tendo uma crise bem forte de opiáceos, né? Por exemplo, forte, né? Tem vários filmes aí, séries agora falando sobre essas questões, né? Esse abuso. Então, o que que é? É o que é, é o que o Bill Churran fala. Até eu quero gravar um vídeo sobre esse livro, né? A sociedade paliativa, né? Então, a nossa sociedade, o que que a gente busca? O prazer, né? Então, a gente fica o alívio da dor, né? Então, a gente tem remédios e tal para a gente ir se livrando. Então, seria muito legal se um passo da evolução fosse abolir dores, né? Então, olha que legal. Você não tem dor e você só tem, né, alegria, só tem prazer. É exatamente lá no Admirável Mundo Novo, tem uma pílula, né, que se chama o Soma. As pessoas tomam e aí elas ficam, né, felizes e tal. Só que, na verdade, elas estão num mundo bem ruim, né, só que elas estão ali programadas, né, por causa desse remédio, elas estão programadas, né, para obedecerem e ter essa alegria, essa felicidade. Não sentem mais dor, né? A gente sabe, né, que a dor é uma coisa importante na natureza humana, né? Claro que você pode ter remédios para aliviar a dor, às vezes, né, você tem uma dor, sei lá, uma enxaqueca, você, tá, não vou, ou você faz uma operação, você se machuca e tal, né, enfim. Mas a gente vê, por exemplo, nesse caos que tem nos Estados Unidos, que eles têm muito essa visão, assim, de, né, qualquer coisa eles vão tomar remédio, estava até conversando ontem, né, que assim, e é muito forte isso, assim, nos Estados Unidos, né, a questão do remédio, eles, qualquer coisa, é remédio e tal, os caras compram uns potes gigantes, assim, de aspirina, né, que, chega no final do dia, tá com, né, uma dorzinha, pega lá um punhado, toma, vende no mercado, bem tranquilo, né, então, você vê que isso tudo prepara, né, essa visão de que é legal, né, as promessas transhumanistas são legais, por que não fazer, né? E às vezes é só o corpo pedindo arrego, né? Que o cara dorme 2 horas por dia, toma 200 ml de água por dia, e daí chega no final, chega no final do dia, tá com enxaqueca, tá cansado e tal. E não vê que a dor é um aviso, né, muitas vezes. Eu lembro que eu tinha enxaqueca, sim, tipo, já logo antes de mudar para Toledo mesmo, mas aí Toledo ficou assim,
toda semana eu tinha enxaqueca, certo? Batia. E era meio certo, assim, tipo, toda quarta-feira eu tinha enxaqueca. Aí eu já acordava, já sabia, assim, não, vou ter que tomar remédio, porque não adianta, né? Eu já tomava um Dorflex mesmo, né? E aí eu fui começar a perceber, assim, mas por que que eu tenho sempre da quarta-feira? Aí eu comecei, você falou de água, eu lembrei. Aí eu comecei a perceber que no dia anterior, que era um dia muito cheio, eu tinha várias aulas, ficava o dia inteiro na universidade, e eu tomava pouca água, né? Então, aí eu me comecei a, não, então agora eu vou me policiar. E aí, acho que depois que eu descobri isso, uns 6 anos, acho que eu tive, assim, 2, 3 vezes enxaqueca de volta, né? E foi bem isso. Eu tenho enxaqueca, caramba, esqueci de tomar água. Assim, e eu fui correr atrás, fui fazer aquele, é, como que é, a ressonância magnética, foi um monte de coisa, os caras não descobriam, assim, o que que era, né? Falaram, ó, quando você vai ter a crise lá, de enxaqueca, tome esse remédio, né? Dava uns remédios bem pesados, assim. Então, assim, o que que foi essa dor, né? Aí eu me descobri, né? Uma autodescoberta ali, né? De como que eu tava. Não que todas as enxaquecas sejam assim, né? Só o cara tomar água, claro que tem, né? Mas às vezes a gente faltou, né? Pô, deixa eu me conhecer, né? Ver como é que é a minha vida, ver como é que tá, né? O meu cotidiano, né? Para ver o que que eu posso mudar. Às vezes a dor é isso, indicando alguma coisa. Você tem que mudar o seu estilo de vida, né? E a gente Eu, não. quando terminei o doutorado, eu tava meio estrupiado, né? E eu comecei a ter problema hormonal. E aquilo lá dava um monte de coisa assim, dava até depressão. Eu fui num médico, e o médico falou assim: não, não, vamos resolver isso, vamos fazer eu terminei o doutorado com 29 anos. Ele falou assim: não, vamos fazer uma reposição hormonal. Eu olhei assim e falei: cara, eu sou muito novo para isso, cara. Daí eu fui em outro médico. Daí o médico chegou, eu falei pro cara, daí ele falou assim: cara, quantas horas você dorme por dia? Eu falei: cara, eu durmo de 2 a 3 horas por dia. Quando eu consigo dormir? Daí ele falou assim: tá aí o problema. Você tem que dormir no mínimo de 6 a 7 horas, cara. Daí, cara, ele falou assim: quanto de café você toma? Eu falei: tomo 1,5 litro, 2 litros por dia. Daí, olha como é que são as coisas. Eu dormia pouco, daí para aguentar o dia eu tomava muito café. Daí, como eu tomava muito café, daí eu não conseguia dormir. Entrei num ciclo e aquilo estava me matando. E se pensar num pensamento transhumano do meu médico primeiro, né? Vamos resolver tudo com uma injeção, um negócio aqui, né? Né? Graças a Pois Deus é, eu fui então. outro médico, cara. Pois é, viu? É bem isso, né? Acho que essa mentalidade transhumana vai nos levando a isso, né? Essas saídas fáceis e ver que, aparentemente mais fáceis, né? E sendo que é uma mudança, às vezes, de hábito de vida, né? Então, a dor, ela tem um sentido, né? Ela quer nos avisar. E a gente sem dor, como será, né? Você sem dor lá e vivendo. Daí, esses. Tem duas séries falando sobre essa questão dos opiáceos lá nos Estados Unidos, né? Que eu vi. Uma é acho que é na Star Plus, que é Dope Sick, e tem agora uma na Netflix, que é Império da Dor, né? Ele fala, assim, mostra lá os impactos, a galera ficou viciada, né, no remédio lá, e tem uma crise agora bem forte, né, tá tendo crise bem forte lá, né, então as pessoas ficaram viciadas, não sinto dor, é uma alegria e tal, que gera, né, dopamina e tal, tem até um livro, né, A Nação Dopamina, então, caminhando aí para o futuro distópico mesmo, né? Mas é isso. Mais alguém tem algum comentário aí? O que que é isso, Nelson? Você postou aí. Vírus. Ah, que legal. Sim. Arthur, na nossa igreja a gente está estudando esse livro, Pirâmide da Sabedoria. Exatamente. Começamos semana passada. Bem legal esse livro, hein? Caramba. Foi excelente. Pirâmide da Sabedoria. É, com certeza. Não, mas esse a Pirâmide da Sabedoria é tipo um devocional. Você tem que ler como um devocional, assim. Muito bom. Muito bom. Bem legal. Mas então é isso, gente. Acho que
A gente vai continuar ainda, né, esse tema aí ao longo daí dos próximos encontros. A gente tem mais 2 encontros esse ano. Deixa eu ver aqui, isso, né? Não quis colocar um em dezembro, porque dezembro a galera já tá louca, né? Desesperado. Eu vou ter aula até dia 21 de dezembro, cara. Então vai ser trash. Todas as coisas acontecem no segundo semestre também, né? Academicamente, de eventos e tal. Então, mais 2 encontros ainda. Depois a gente termina no outro ano. Mas então vai ficando cada vez melhor. Aqui foi para definir tudo isso. O pessoal transhumanista quer excluir dezembro. Certeza. Chega dezembro, a gente pode fazer um upload da mente, ficar em férias no mundo virtual. Ó, não Beleza, me então, tente. gente. Não me tente, porque daí eu vou querer. Deixa o meu clone aqui, ó. E eu fico lá pescando lá no mundo virtual. Olha só, seria bom, né? Ou não. Temos que redimir o trabalho, temos que redimir a CLT, Falando em redimir o redimir trabalho, ali o PJ. eu sei que a gente tá fechando, mas eu fiquei muito assustado. Esses dias o Luiz viu lá, um amigo nosso mandou uma reportagem que era a IA vai inaugurar a era da hiperprodutividade. Você viu? Você viu lá? Cara, não era pra gente descansar? Não era, Não, cara, não vamos. não era É, pra sociedade do gente. cansaço. Não, mas o capítulo aqui tem nesses princípios do transhumanismo, fala assim, da mais liberdade, menos trabalho para o ser humano e tudo mais, né? Tanto que ele fala aqui no capítulo de inteligência artificial, fala assim, por que, a IA é importante para o transhumanismo? Porque liberta o ser humano do trabalho, mas a gente está vendo justamente o contrário, então. Pois é, a gente só trabalha mais, cada vez mais, né? E agora a gente vai ter Ridículo. que competir com o chat GPT. Pois é, tem que virar transhumano. Tem que mudar, né? Mas é isso. Beleza, vamos lá, aproveitem aí para descansar, gente, então, né? Mais uma vida não transhumana, né? Relaxa aí, aproveita o sábado. A gente fica por aqui. Vou depois posto a gravação lá. Obrigado aí pela participação de todos. Foi muito bom estar aqui. Beleza, gente? Bom final de semana e bom resto, então, de final de semana. Até mais. O Adriano.